As ações das lojas americanas desabaram nesta semana após a descoberta de um roubo de 20 bilhões de reais. E não somente as ações, mas também os títulos, os bons corporativos das lojas americanas que são negociados em dólar no exterior. Mas o que de fato aconteceu com as lojas americanas e o que nós podemos aprender com isso? Se você não me conhece ainda, eu sou a Fernanda Guardi. No vídeo de hoje eu vou contar o que aconteceu e também trazer 3 lições que nós podemos tirar a respeito desse caso. E, gente, eu pensei 2 vezes antes de postar esse vídeo, porque eu quase não falo de Brasil. O foco aqui do canal é offshore, investimentos no exterior, internacionalização de patrimônio. Mas, como algumas empresas daqui do Brasil possuem bonds que são acessados através de uma conta no exterior, as próprias lojas americanas têm bonds corporativos que são negociados em dólar, eu achei que esse tema seria interessante. E se você clicou nesse vídeo, eu tenho certeza que você se interessa pelo assunto: investimentos, economia, offshore, Bitcoin, coisas do tipo. E é sobre isso que a gente fala aqui nesse canal. Então, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal para me ajudar e também fazer esse sonho acontecer, que é o sonho de ter um canal no YouTube, de crescer um canal no YouTube. Bom, pessoal, então eu entrei aqui no site das lojas americanas. Aí aqui, se a gente for em fatos relevantes, essa seção vocês podem acessar por informações aos investidores. Então, aqui em fatos relevantes, veja que no dia 11/1, eles informaram questões contábeis e alterações na administração. Vamos dar uma olhada aqui no que isso significa. Então, eles comunicaram aos acionistas e ao mercado em geral que foram detectadas inconsistências em lançamentos contábeis redutores da conta fornecedores realizados em exercícios anteriores, incluindo o exercício de 2022. Numa análise preliminar, a área contábil da companhia estima que os valores das inconsistências sejam da dimensão de 20 bilhões. E assim, de onde que vem esses 20 bilhões? Assim, né? Obviamente não está muito claro, e até agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente não viu grandes esclarecimentos a respeito disso, de onde que vem 20 bilhões, mas a justificativa da companhia foi isso daqui, foi a existência de operações de financiamento de compras em valores da mesma ordem acima, nas quais a companhia é devedora perante instituições financeiras e que não se encontram adequadamente refletidas na conta de fornecedores nas demonstrações financeiras de 30/9/2022. E aí você deve estar se perguntando, né, como que ninguém pegou isso antes, se existia alguma auditoria. De fato existia, tá? A PwC foi quem auditava os balanços das lojas americanas. E aqui eu peguei uma notícia uma matéria do Valor Econômico, onde fala que a PwC não identificou problemas na última auditoria completa. Se a gente descer aqui na matéria, ele fala que no documento os auditores citam pontos de atenção e nenhum deles relacionado às falhas contábeis. E até o momento, como eu falei, isso daí está sendo um escândalo muito grande. Pode ser que no momento que você esteja assistindo esse vídeo já desenrolou outras coisas, mas até o momento a PwC ainda não se pronunciou. Abrindo aqui uma outra matéria também do Valor, né? Uma análise de como que 20 bilhões sumiu do balanço das americanas. E o ponto é o seguinte aqui, qual que é a questão? Que se a companhia tiver que reconhecer esse passivo, essa dívida de 20 bilhões a pagar, significa que a empresa estaria quebrada. Esse é o risco. E aí aqui ainda nessa matéria ele fala, né, que por enquanto há mais dúvidas do que respostas, e que se forem realmente contas a pagar com fornecedores, que em algum momento se transformarem em contas com bancos e instituições financeiras. Então, não sei se vocês entenderam até agora, são 20 bilhões e se de fato for reconhecido como um passivo da empresa, já era, não tem o que fazer. E ainda tem mais problema aqui, ó, lá embaixo na matéria ele fala que a conta de fornecedores é de 5 bilhões hoje. Então, 5 bilhões não conversa com os 20 bilhões que a companhia estaria devendo. E como eu falei, até o momento não tem grandes explicações, mas o ponto que fica é quem que sai prejudicado nisso? Bom, eu peguei aqui um gráfico até que o Rafael Zatar do Dica de Hoje postou,
que mostra os fundos e investidores institucionais que tinham exposição nas lojas americanas. E aqui a gente entra na primeira lição dessa história toda, que fazer stock picking não é para amadores. Quando pegamos esse tanto de fundo, de investidor institucional, gente que acompanha o mercado na unha, se até eles têm dificuldade, às vezes, de entender um problema desse, de perceber um problema deles, às vezes pode ser que nem tenha acesso, enfim, o ponto é, entender o mercado não é uma tarefa simples, até mesmo para quem trabalha diretamente com isso. Então imagine para o afegão médio, que às vezes tem outra atividade, sei lá, é médico, é farmacêutico, enfermeira, sei lá, a pessoa não tem tempo de ficar acompanhando o mercado na unha. Se até para gestor, para gente que tá ali fazendo negócio é difícil, imagina para um fulano aí aleatório, uma pessoa aleatória que muitas vezes não tem conhecimento e não tem nem tempo de acompanhar. Por isso que na hora que você for fazer qualquer investimento, procure uma pessoa especializada, desconfie, questione, vá atrás e não acredite na primeira coisa que alguém te disser, tá bom? E aí o ponto aqui do stock picking, da dificuldade do stock picking, eu peguei um gráfico aqui que é muito claro, que mostra o retorno das ações da Berkshire, que é do Warren Buffett. E, gente, o Warren Buffett é simplesmente um dos maiores investidores de todos os tempos. E aí compara o desempenho histórico da Berkshire com o S&P 500. E se nem o Warren Buffett, aquele senhorzinho simpático. Sério, o cara é tipo assim, uma lenda. Gente, se nem ele conseguiu bater o S&P, vocês imaginam uma pessoa comum. A propósito, já confere se você está inscrito ou inscrita aqui nesse canal e comenta aqui embaixo o que você está achando desse vídeo, o que você ouviu a respeito dessa bagunça toda, o que você acha a respeito, porque é muito importante para mim ter essa opinião de vocês. Eu faço o vídeo aqui, não sou só eu que faço, eu tenho uma equipe que também me ajuda a fazer esse canal crescer. Quando você comenta alguma coisa aqui, é muito importante pra gente. Então essa foi a primeira lição. Fazer stock picking é muito difícil, até mesmo para investidores lendários. Segunda lição, o simples funciona. Gente, sabe, por exemplo, dieta? Entendeu? Você já deve ter ouvido falar alguma coisa a respeito. Você vai fazer dieta? Aí começa com sal rosa de não sei o que, tempero de não sei o que lá, e parará. Cara, na boa, o simples funciona. O que é o simples? É você deixar de comer besteira, de comer doce. Se você comer frango, ovo, batata doce, você já tá muito bem, entendeu? É aquela história de não inventar muito, fazer o simples. Eu acho que tudo na vida é assim, tudo. É até o tal da via negativa do Taleb. O Taleb fala muito isso também no livro Antifrágil, que é você ir muito mais na via negativa, de retirar o que é ruim do que ficar acrescentando, do que querer adicionar coisas em um determinado problema. E com investimentos é a mesma coisa. Inclusive, esse insight eu peguei do Bruno Barbosa, que é meu grande amigo, foi até padrinho do meu casamento, Doutrina Financeira. E ele postou um gráfico que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o seguinte, ele compara o ETF VT, que é essa linha aqui azul que vocês estão vendo aqui, o ETF VT em BRL, tá? Porque é importante quando você compara duas coisas, você comparar na mesma moeda. Não faz sentido você comparar uma coisa em franco suíço e a outra coisa em peso mexicano, entendeu? Não tem nada a ver. Então, mesma moeda aqui, o ETF VT e o Ibovespa, ambos aí em BRL, em reais. E a gente tira a conclusão que quem investe de maneira passiva, neutra e global, como através desse ETF, o ETF VT, que investe em praticamente todas as empresas do mundo, acaba tendo uma vantagem do que quem fica se arriscando, tentando descobrir, sei lá, a ação que vai bombar e tentando ali fazer alguma coisa mirabolante e tentando, nossa, entendeu? Tipo, o simples funciona. Vamos partir do seguinte princípio, se fazer stock picking é uma coisa muito difícil, e se historicamente a gente tem casos, como por exemplo o ETF VT, que já investe em empresas praticamente do mundo todo, ou seja, você já tem essa diversificação global, por que você vai inventar moda de ficar botando um monte de ação na carteira, às vezes ação que você nem entende, nem sabe o porquê que comprou, tá lá porque eu vi alguém falando que ia valorizar isso e aquilo.
menos é mais, entendeu? Eu já peguei caso de cliente aqui no escritório que vem justamente com esse problema, assim, a pessoa tem, sei lá, 100 ações, mas é impossível para uma pessoa que não trabalha na área conseguir acompanhar, conseguir saber exatamente por que comprou. Então é preferível você ter menos ativos, sei lá, eu vou colocar aqui no máximo 5, 10, vamos colocar aqui chutando, tá? Tirei da minha cabeça. É preferível você ter menos e saber exatamente o que você está fazendo do que atirar para todo lado achando que vai acertar. Então, voltando aqui ao caso do ETF VT, veja que quem simplesmente comprou o VT ganhou assim muito mais do que quem investiu no Ibovespa, em BRL. Se a gente pegar aqui uma referência numérica, aqui o VT em torno de 400 e poucos por cento e o Ibovespa 72%. E eu não tô falando que assim é para você sair vendendo tudo de ação e não presta você fazer isso e tá errado, não é isso. Mas o ponto é difícil, saiba que Stock Pick é uma tarefa complicada, até para os grandes investidores, e não pense que você vai acertar comprando um monte de coisa de uma vez sem estudar, sem parar para entender o que você está fazendo. E estudar vai muito além do que simplesmente ler balanço, porque tem outro lado também. Às vezes a gente acha que comprar uma empresa é olhar meia dúzia de indicador fundamentalista e sair falando que comprou porque o EBITDA, porque o ROI, entendeu? Começa aquelas coisas de indicador achando que é só isso. Não é só isso, é óbvio que é importante, mas você também tem um outro cenário aí de variáveis exógenas, como por exemplo o cenário macroeconômico, questões que estão fora. Esse caso aqui das lojas americanas é uma coisa ainda pior, porque é uma parte aí relacionada até, quem sabe, uma fraude, alguma coisa assim, né? Vamos ver o desenrolar aí dessa história. E a terceira lição é que renda fixa não é exatamente fixa. Às vezes chega alguém falando, eu sou conservador, porque eu só tenho renda fixa. Aí a pessoa tem bonds das lojas americanas, tem bonds do Andrade Gutierrez, tem bonds da Venezuela, tipo, é tudo renda fixa, não, porque eu sou conservador. Entendeu? E, gente, tem um risco enorme na renda fixa também, principalmente da empresa dar calote, da empresa não honrar com aquele título de dívida. Fora a marcação a mercado, que é justamente essa variação do preço aí na renda fixa. Por isso que renda fixa não é exatamente fixa. Então, quando você for comprar bonds, for montar uma carteira de bonds, não olhe somente o quanto que aquilo está pagando. Precisa saber também dar uma pesquisada sobre a saúde financeira daquela empresa ou daquele país. Por que país? Porque existem os bonds governamentais e os bonds corporativos, que são empresas. Eu tenho até um vídeo que eu vou deixar aqui no final sobre tipos de bonds. Então eu vou deixar aqui para vocês assistirem. E agora a parte de melhores comentários. Se você quiser que seu comentário apareça aqui embaixo, comenta alguma coisa legal e até o próximo vídeo.